Olá, mais um Almodimcast, hoje com o Dr. Gilberto Almodim, doutora Paula Almodim, e vamos falar hoje sobre os eventos que vêm se retomando agora após a pandemia. É isso, doutor? Bom dia. Bom dia. É exatamente isso. Nós passamos 2 anos sem nenhum evento presencial. Naturalmente descobrimos muito como fazer eventos online, né? Mas os eventos online, apesar de ter uma certa importância, nunca tem o aconchego dos eventos presenciais e nunca tem o enriquecimento de troca de experiência quando você está presencial, né? Estão começando agora esse ano. Nós já participamos do primeiro, que foi a semana passada agora, que foi o 5º Encontro Internacional da Huntington, onde trouxeram só professores internacionais das clínicas deles mesmo, né, para falar sobre assuntos que são bastante concernentes nesse momento, né? E é interessante que nós estamos falando das mesmas coisas que nós falávamos há 40 anos atrás. Certo. Né? Como que nós encontramos aquele embrião que vai virar bebê. Né? Então, desde quando eu comecei há 40 anos atrás, nós procurávamos o embrião analisando primeiro o óvulo. Qual era o óvulo que era mais viável? Então, acabávamos encontrando, analisando o corpo lúteo, vários aspectos da zona pelúcida, para tentar enxergar qual era o primeiro óvulo. Aí evoluímos para o embrião de dia 1, ou seja, 24 horas, o empronúcleo. Aí desenvolvemos tecnologia para analisar qual pronúcleo seria masculino, qual seria feminino, qual teria pareamento nuclear, qual que não teria, zona pelúcida mais fina, zona pelúcida mais grossa, e sempre na tentativa de procurar o melhor embrião. Aí evoluímos para o dia 2, aí evoluímos para o dia 3, aí evoluímos para o dia 5, para o blastocisto. Agora estamos nos diagnósticos pré-implantacionais, ou seja, vamos ver geneticamente qual embrião é bom. Muito né? bem. Então, a Paula tem uma noção já boa disso, são 2 técnicas que se utilizam, né, Paula? Eu acho que é importante aí nessa caminhada que você falou, que inclusive foi a tua tese de doutorado, né? Quando estava nessa evolução do desenvolvimento do embrião e que os embriões só chegavam até o 3º dia, a gente ainda não tinha um embrião do 5º dia, naquele momento tinha sido aventada a ideia de investigar geneticamente o embrião e se fazia biópsia no embrião no 3º dia de vida. Só que o embrião do 3º dia tinha 8 células, então se pegava um número muito reduzido de células para ver se geneticamente ele era bom ou não. Foi a tua tese de doutorado? Não, foi mestrado. Foi o mestrado. Primeiro foi o mestrado. O mestrado, na realidade, foi antes disso, né? Porque nós sabíamos que nós teríamos que tirar um pedaço do embrião sem danificá-lo. Então, e não havia essa técnica no mundo, né? Então, eu havia sido convidado pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo para fazer a pós-graduação lá, né? E eu propus para o meu orientador que se eu descobrisse uma maneira de biopsiar o embrião, tirar um pedaço do embrião de D3, sem danificar o embrião, isso seria o motivo de uma tese. Ele falou, sem sombra de dúvida porque ninguém faz isso no mundo ainda. Então eu aprimorei um dispositivo que eu conseguia cortar no microscópio a zona pelúcida, tirar 2 blastômeros e sem que a evolução do embrião fosse afetada e evoluir até o 5º dia. Então essa foi a tese de mestrado. Os blastômeros são as células. Então assim, o embrião no 3º dia geralmente tem 8 células, se tiravam 2 células e tentava ver se aquelas células falavam que ele era geneticamente bom. Então se era um embrião com 46 cromossomos mais o sexual, né, XX ou XY. Só que naquele momento se viu um número muito grande de mosaicismo. O que é mosaicismo? Uma célula fala que o embrião é bom, a outra célula fala que ele é ruim. E a gente ficava muito na dúvida se esse era um embrião viável ou não. Naquele momento, muitos embriões foram descartados com medo de ter má formação. E com o passar da investigação, do desenvolvimento da medicina, a gente começou a perceber que o embrião poderia se desfazer daquela célula ruim, continuar a divisão celular dele e dar um bebê em casa. Então, muita tecnologia foi empregada para o desenvolvimento para chegar o embrião até o 5º dia. E daí nós chegamos ao blastocisto. Pela morfologia, o máximo que o embrião chega é nessa fase, porque depois disso ele começa a se abrir para implantar. Então, isso é o máximo que a gente consegue chegar no laboratório. Quando chegou nessa fase, veio novamente o questionamento se poderia se investigar ele geneticamente, para a gente ter um pouco mais de informações em relação à viabilidade desse embrião. E daí surgiu novamente essa biópsia no 5º dia, que é o PGTA.
Só que daí, em vez de 2 células, a gente tenta detectar um número maior de células para fazer essa análise genética. Certo. Porém, essas células vêm da trofectoderma, que são células que ficam ao redor do embrioblasto. Então, não são células do embrião, são células que vão formar a placenta, o córeo, o líquido amniótico. É um laser que vai entrar, então uma técnica invasiva, que vai detectar algumas células para fazer essa avaliação genética. O PGTA já é uma técnica um pouco mais antiga, utilizada, ela surgiu primeiro. Só que tem as limitações dela. Por isso que a medicina sempre está tentando evoluir. Surgiu outra técnica em 2020, que é o NICS, que é a não invasiva. O PGTA se pega ali em torno de 6, 7 células, só que também existe o risco do mosaicismo, existe o risco do falso positivo ou do falso negativo, por não estar pegando células do embrioblasto. Em 2020, uma outra técnica surgiu, que é o NICS, que é a técnica não invasiva. Quem desenvolveu essa técnica disse que o embrião, quando está no meio de cultura, dividindo as células dele, ele vai ele vai liberando o DNA que vem do embrioblasto para o meio de cultura, e daí se você deixar esse embrião se desenvolver até o 5º dia, e ele ficar bem expandido, você consegue colher DNA desse meio de cultura, sem precisar ser invasivo, sem precisar fazer a biópsia, e ter essa avaliação genética. Hoje nós sabemos que ambas as técnicas têm as suas indicações e têm as suas limitações. O NICS, a gente observou que a primeira dificuldade dele é que se o embrião não está muito expandido, você não consegue colher uma quantidade de DNA suficiente. E todas as técnicas, a gente tem que entender que a gente está submetendo o embrião a um estresse mínimo. Então, por isso que existem as indicações. Por isso que não são todos os casais que vão para um tratamento de fertilização in vitro e que faz avaliação genética. Porque se tivéssemos certeza absoluta daquele resultado e a gente tivesse risco nenhum para o embrião, todo mundo faria a avaliação genética durante o tratamento. Sim. A gente acaba solicitando avaliação genética para aqueles casais em que a idade materna é mais avançada. Então, se discute após os 38 anos e baseado na reserva ovariana dessa mulher. Após os 40 anos, essa indicação já se torna um pouco mais intensa. Ou naqueles casais em que tem um diagnóstico de aborto habitual, que já foram investigadas algumas coisas, que tem alguma alteração genética no cariótipo do casal, são algumas das indicações para a gente partir para esse tipo de avaliação. Uau! E falha de implantação de repetição. E falha de implantação de repetição, exatamente. E agora, como tem evoluído. É muito importante lembrar que todas as técnicas não são perfeitas, tá? Elas possuem vantagens e desvantagens, né? O PGTA, a principal desvantagem dele é que é um exame invasivo. Então, você vai danificar o embrião sem sombra de dúvida, e nessa biópsia, às vezes, você pode perder. Então, ele pode sucumbir, né? A outra grande desvantagem é que tem uma taxa de falso positivo razoável, tá? Nós não sabemos exatamente quanto, mas dizem alguns trabalhos científicos em torno de 20% até 40%. Então, quer dizer, isso significaria que o diagnóstico vem falando que o embrião é ruim, na realidade ele não é. Certo. Nós estaríamos descartando, né? O falso negativo, todo mundo concorda que a taxa é muito baixa. Certo. Então, quando vem um resultado falando que o embrião é bom, geralmente é bom, tá? Mas existe também a possibilidade de contaminação materna. Em vez de estar amplificando o DNA do embrião, estar amplificando o DNA da mãe. Né? No PGTA, isso é menos comum, tá? Porque você pega 5 ou 6 células. Tá? No NICS, onde você pega o DNA do meio de cultura e você não toca no embrião, então ela tem a vantagem de ser um pouco mais seguro, porque é um pouco menos danoso para o embrião, né? Porém, as duas grandes desvantagens do NICS que eles estão tentando solucionar é que às vezes nós não temos a quantidade de DNA suficiente para amplificar. Isso acontece com o PGTA também. Então, às vezes você vai fazer o diagnóstico de material insuficiente, né? Ou então uma contaminação materna também. Vem, por exemplo, um 46XX, então quer dizer, é uma menina saudável, né? E você vai transferir, na realidade aquele DNA é o da mãe, não é o do embrião, né? Aconteceu até um caso interessante com um amigo nosso de São Paulo,
que foi extremamente, que serve só para ilustrar, né? Uma família totalmente de médico foi fazer o tratamento da fertilização in vitro e queria fazer o exame, mesmo sem ter uma indicação médica. Aí fez o exame, veio uma menina, perfeito, transferiu a menina, ela engravidou, fez o pré-natal com ele até o 3º mês, não teve problema nenhum, foi para o pré-natal normal, quando estava no pré-natal normal, descobriram que era um menino. Né? Então foi um rolo, porque a paciente, o primeiro pensamento que ela teve foi que a clínica trocou meu embrião. Né? Então foi uma loucura, que ela foi culpar o médico, trocou meu embrião, porque era uma menina, agora é um menino, e ele teve um desgaste muito grande para explicar que realmente poderia ser uma falha do teste, até que fizeram a biópsia do vilo corial, quer dizer, da placenta, e fizeram o teste de paternidade para provar que o embrião era realmente deles e que tinha sido uma falha do exame. Uau. Então é muito importante que o casal que pensa em fazer o exame genético não é um exame que tenha uma indicação ampla para todo mundo, tá? As maiores clínicas do mundo pensam dessa forma, né? Nós seguimos muito o protocolo do IVE, né, que é o protocolo espanhol, que é uma das maiores clínicas do mundo hoje, né? Então, até 35 anos, desde que a paciente não tenha indicação prévia, naturalmente, com as indicações que a Paula falou, a gente faz só pela avaliação morfológica, né? De 35 a 38 anos, a gente já conversa com o casal, né? E acima de 40, aí realmente seria bom fazer, não porque nós temos uma grande vantagem, mas nós vamos diminuir a taxa de aborto. Quer dizer, você deixa de transferir embriões que realmente não são bons, né? E a taxa de aborto cai, não é a taxa de malformação. Tá? Tanto é que existem estudos mostrando que transferência de embriões com ou sem exame genético, a taxa de malformação é semelhante. É igual, a taxa de aborto é que é maior. Porque os embriões mal formados, eles normalmente não sobrevivem, né? E acabam caindo no aborto. Então, hoje nós dominamos as duas técnicas. Né? Muito bem. Eu confesso que eu particularmente tenho uma queda mais pelo NICS por não ser invasivo, né? Mas o NICS precisa resolver esse problema da contaminação materna e dizem eles que resolve esse ano. Muito bem. Então, se eles resolverem esse ano, qual é a ideia? É quando a gente pegar o DNA do embrião que enviar para exame, enviar uma amostra do sangue da mãe também. Uau. Então, eles ampliam o DNA da mãe e do embrião e vê se são iguais. Se são iguais é porque houve contaminação materna. A ideia, assim, de maneira muito simples, seria essa, né? Então, se isso realmente funcionar, resolveu o problema da contaminação materna. Uau. Permanece ainda aqueles embriões que não têm DNA em quantidade suficiente para serem amplificados, né? Esses embriões normalmente não são bons, por causa disso que ele expele pouco DNA, né? Mas nós temos a probabilidade de descongelar, expandir novamente, recoletar uma nova unidade para tentar refazer o exame. Naturalmente, que é outro choque osmótico, outro congelamento, isso pode impactar também um pouquinho na viabilidade do embrião. Né? Muito bem. Então, o exame genético não serve para todo mundo, né, pelo menos ao nosso ver. Sim. É uma coisa que tem que ser discutido de maneira muito pessoal, né? E a Paula também já está com uma experiência muito grande com isso daí, né? E é uma coisa personalizada. Né? Bem individual. Bem individual. Doutor, e agora voltando à situação de eventos, esse congresso que o senhor foi discutido, né? Isso, e agora o senhor vai em mais um esse final de semana, correto? Esse congresso que eu fui, na realidade, eu fui convidado para coordenar uma mesa redonda, onde eles estavam discutindo os avanços e a utilização da inteligência artificial. Uau, né? Essa é outra coisa que é a bola da vez agora que está chegando. Na realidade, o que é inteligência artificial? É você fazer um banco de dados enorme de fotografias correlacionando imagens. Tá? Então, o que eles fizeram na realidade? Fotografavam o embrião com uma certa câmera de alta resolução, fazia o exame genético desse embrião, o PGTA falava, esse embrião é normal. Fotografava outro, mas fazia o PGTA, esse embrião não é normal. Tá? E foram montando essas imagens. Agora eles pegam um embrião de hoje, por exemplo, de uma senhora, passa esse banco todo, comparando as fotos, um por um, né? O software faz isso, aí o software fala assim, não, esse embrião tem aparência em 87% de probabilidades de ser normal, tá? Só que isso é uma baita de uma falha, porque se nós já sabemos que o PGTA tem uma taxa razoável de resultado falso positivo, automaticamente eles incorporaram esse falso positivo. Né? Então, toda nova tecnologia, a gente tem que tomar cuidado e tem que esperar um pouco. A inteligência artificial é uma coisa muito jovem ainda,
né, vai valer realmente, né, mas ali na mesa mesmo todo mundo chegou ao consenso que não é uma tecnologia que está pronta ainda para ser utilizada. Uau. E ainda precisa um pouco mais de pesquisa, né? Sim. Agora, nessa semana agora, né, acontece o Congresso Brasileiro de Reprodução Humana, esse é no Rio de Janeiro, né? Sim. Eu fiquei muito feliz porque me convidaram para falar sobre o transplante de ovário, que na realidade é uma técnica que eu fui pioneiro, né? Sim. Ainda na década de 90, e me deram uma conferência. Uau. Quer dizer, é uma honra muito grande você ter uma conferência aqui no Congresso de nível nacional, né? Para a gente falar como que nós estamos no transplante de ovário hoje. Na realidade, eu vou falar de onde nós viemos, como chegamos até aqui e para onde estamos indo. Né? Isso acontece depois da manhã. Né? Logo depois, aí já vem o encontro europeu, né? Que vai ser em Copenhague, que nós vamos participar também. E logo depois já vem o Brasileiro de Reprodução Assistida. Ah, legal. Né? Que nós temos a reprodução humana e a reprodução assistida. Sim. A reprodução assistida será em Aracaju, é um grupo mais dedicado quase que exclusivamente só à reprodução, né? Então é um congresso muito importante, e é um congresso onde todos os anos, há já 17 anos, o nosso grupo dá treinamento para as embriologistas em congelamento e descongelamento de óvulos e embriões, que é a nossa técnica, né? Uau. Então nós vamos novamente dar esse curso. Já esse vai ser o 18º, né? Parabéns, doutor. E depois, por último, para encerrar o ano, vem o Congresso Americano. Uau. Então, daqui, nós já estamos praticamente no meio do ano, daqui para o final vai ser bem corrido, cheio de eventos, cheio de esclarecimentos, de pesquisas e discussões. E todo mundo fazendo a mesma coisa que nós estávamos fazendo há 40 anos. Qual é o embrião que vai dar o bebê? Uau. Então, a mesma coisa que nós estávamos fazendo há 40 anos, nós continuamos fazendo ainda, tá? Muito bem. E nós ainda continuamos procurando. Se alguém achar antes da gente, vem falar pra gente. Eu acho que já ocorreu uma evolução muito importante, né, nessa avaliação. Porém, eu acredito que ainda surgirão outras tecnologias para a gente conseguir avaliar melhor esse embriãozinho. Sempre levando soluções. Ainda tem muito para evoluir. Muito bem. E sem contar que o perfil das pacientes nesses 40 anos mudou radicalmente. Sim. Né? Então, por exemplo, era muito comum na década de 80, 90, até o princípio dos anos 20, as pacientes serem mais jovens. Certo. Então, ela tinha um número de óvulo muito maior, né? Tinha menos óvulo ruim, né? Menos reserva ovariana baixa, né? Menos reserva ovariana baixa. Hoje, nós vemos uma população de mulheres muito mais velhas, né? Isso tem tido consequências seríssimas, né? E nós não vemos muito como reverter isso daí, né? Porque a mulher entrou por um caminho que ela dificilmente volta, né? Ela aprendeu a conquistar a profissão dela primeiro, a conquistar o espaço dela primeiro, a postergar o casamento ou relacionamento de comprometimento, né? E deixou os filhos um pouco mais tardiamente. Sim, né? Antigamente, realmente, doutor, na época das nossas avós, era tudo diferente, né? Então, hoje o senhor acredita que, além do estilo de vida, ainda tem as prioridades da mulher que vem prejudicando talvez isso? Demais. A Paula mesmo fez um curso só sobre nutrição. Né? Por exemplo, era uma coisa que na década de 80 a gente não tinha essa preocupação. Exato. Década de 80, 90, né? Hoje é uma coisa de louco. A Paula fez o curso de nutrição, está começando a avaliar todas as pacientes do ponto de vista nutricional. Praticamente 100% das pacientes precisam fazer reposição. Né? Suplementação. E muitas dessas pacientes, após suplementação, às vezes já engravidam espontaneamente. É o que nós conversamos no podcast anterior, exatamente sobre isso. Inclusive, está aí no nosso canal, para quem também tem interesse em já visualizar esse podcast, que foi ótima essa discussão, né, doutora? Doutor, acredito que é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e, bom, desejamos aí boa sorte nesse ciclo aí de eventos, nesses congressos. Muito obrigado. Eu acho que quem tem dúvida pode mandar para a gente, que nós vamos ter o maior prazer em responder. E nós estamos nos preparando agora para fazermos um podcast ao vivo. Isso, nós entendeu? Onde sim, podemos fazer interação e as pessoas fazerem perguntas ao vivo. Tá? Muito Se bem. Deus quiser, até o mês que vem, isso já vai ser possível de acontecer. Com certeza. Doutor, e também teremos o evento das tentantes aqui no hospital. Fala um pouquinho para a audiência já. Na realidade, nós vamos lançar o nosso livro agora, que é a 2ª edição, né? Ele fica pronto até sexta-feira, já está impresso, já está sendo impresso agora, passou pela última correção, eu autorizei ontem a impressão. Já reserva o meu, doutor. E então nós vamos marcar um dia
As tentantes que se sentirem convidadas, estão convidadas. Muito bem. Nós vamos marcar um dia para que venham tomar um café da manhã com a gente aqui no hospital. Nós vamos ter um certo número de vagas limitadas, naturalmente, porque o anfiteatro comporta um número limitado, né? Vamos fazer um café da manhã, vamos poder, toda a nossa equipe vai estar à disposição para conversar com todo mundo e tirar dúvidas de todo mundo, e ao mesmo tempo esse livro vai estar sendo lançado. Uau. E eu acredito que vai poder ajudar muito essas pacientes que estão ainda na sua jornada, e essa jornada hoje nós sabemos que é muito sofrida. Uau. Por incrível que pareça, ela é muito mais sofrida hoje do que era 20 anos atrás. Sim. Tá? Doutor, muito obrigada mais uma vez. Fica aí o convite, então, para toda a audiência, tanto do podcast ao vivo, como esclarecimento de dúvidas, e também do nosso evento que terá breve aqui no hospital. Obrigado. Muito obrigada, doutora Paula, pelo seu tempo e disponibilidade. Muito Abraço. obrigada.